Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para fazer uma coisa um pouco mais divertida, uma forma de escolher livros de uma maneira diferente, eu diria. Essa é uma ideia que eu vi num vídeo da Books and Lala, que é uma youtuber gringa que eu acompanho há muitos anos já, e ela fez um vídeo em que ela abriu o OpenGasser, o GeoGuessr na verdade, mas eu jogo o OpenGasser, e na cidade dela, e onde caísse, ela ia até aquele local, comprava um livro e lia. Eu não posso fazer isso em São Paulo, porque só eu tentar ir até um lugar em São Paulo eu já vou ficar maluca, né? Então eu não vou nem tentar isso. Mas o que eu vou fazer é, eu vou abrir o OpenGasser e onde ele me jogar vai determinar a minha próxima leitura, que pode ser um livro que se passe naquele país ou de autoria daquele país, autora que nasceu ou é baseada ali. Essa é a ideia. Eu vou escolher em 3, 5 livros, vamos ver o nível de dificuldade que a gente vai ter aqui. Eu quero tentar focar em livros que eu já tenho, então eu não quero usar isso como desculpa para comprar livros. Não que eu precise de muitas, né? Mas enfim. E ler esses livros e contar para vocês sobre eles. Então, tô indo meio que na cega. Eu tô com uma tela aqui embaixo, então eu vou olhar aqui para baixo que é para onde eu vou jogar, mas eu vou pôr a tela para vocês. E bora lá. Ah, ótimo. Ele me põe às vezes esses lugares assim no meio do nada, que pra mim parece o quê? Interior de São Paulo, cidade da minha avó, que tinha, sei lá, 2.000 habitantes. O que é isso aqui? Isso aqui é nada. Porra, não tem o nome da rua, não tem o nome de rua. Aqui tem uma casinha, tem uma casinha. Será que eu consigo chegar lá? Não, não parece. Aqui tem uma casinha. Eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Porque não tem uma... Isso, meio do mato. Ótimo. Duvido que a... Eu não tenho... Assim, onde eu tô? Sabe? Onde eu estou? Pra mim é isso, é interior de São Paulo, né? Ou Osasco. Que também tem umas ruas assim. Ó, eu vou jogar... Eu vou jogar no Brasil. Eu não sei nem o que fazer, tá? Na Lituânia. Meu Deus, como é que eu vou achar um livro da Lituânia? Mas tá bom, esse é o primeiro desafio. Um livro que se passa na Lituânia ou de autoria da Lituânia. Vocês viram o meu leve desespero quando saiu Lituânia, né? Eu não sabia por onde começar e eu confesso que eu passei alguns dias procurando um livro que se passasse na Lituânia ou escrito por algum autor lituano. Eu confesso que eu priorizei achar autores, eu achei várias listas em inglês de autores e eu ficava procurando a tradução e eu não achei. Até no Facebook eu entrei, aquele pântano que eu não entro já faz alguns anos, talvez quase 10 anos que eu não entro ali. Até ali eu entrei porque tinha alguma lista que me levou para uma conversa do Facebook e ainda assim eu não achei. E aí eu acabei caindo num artigo da Folha de 2015 que dizia que estava sendo lançado no Brasil um livro infantil de uma autora lituana. Foi bom. Eu não leio muito, hoje em dia, obviamente, eu não leio muito literatura infantil, mas não é um absurdo ler literatura infantil. Então, se é o que tem traduzido, vamos começar daí. E eu peguei o Quando Abro os Olhos, da Agne Brusienne. Eu falei que não ia comprar livro, né? Pois é, então primeiro aqui já quebramos toda essa ilusão, porque esse aqui eu não achei e-book, eu só achei em livro físico, então comprei. Livro bem curtinho. Esse é um livro que fala sobre tristeza, melancolia, depressão. A gente tem uma narradora cujo nome a gente não sabe, e ela às vezes acorda e só vê escuridão quando ela abre os olhos, e a ponto de às vezes ela nem querer abrir os olhos. E um dia ela acorda com essa sensação pesada, mas ela decide que hoje ela vai abrir os olhos. E em vez de ficar encarando a escuridão, ela vai trazer cor para a vida dela. Tentar trazer um pouco de cor para minha vida. Então é ela desenhando. Basicamente é ela tentando fazer algo que ela gosta, né? Algo que vai fazer o dia ser mais colorido, mas também mais tolerável. E pelo que eu pude pesquisar, a autora chegou nessa história depois dela perder as duas avós em 2 meses.
Então ela quis escrever algo que pudesse ajudar as crianças talvez a entender que, primeiro, esses dias melancólicos e tristes e difíceis, eles acontecem mesmo. E tem formas de você sair deles, tem formas que você precisa tentar sempre trazer a cor de volta, né? Não fique preso na escuridão, basicamente. É uma historinha muito bonitinha sobre como lidar com esses dias. Eu imagino que facilitaria muito a conversa sobre isso com as crianças que precisam lidar com isso, com morte principalmente, né? Com a perda de alguém que dói muito, principalmente quando for assim, as primeiras perdas, que eu acho muito difícil de explicar, né? Uma conversa difícil de você começar com uma criança. E até porque a linguagem é bem simples, ele é um quadrinho bem visual, ó. Você vê que ele é todo desenho, e aí tem uma frase, ó, pequenininha, então é fofinho. Tem um pequenininho erro de revisão, mas não é o fim do mundo, eu não vou ser a doida que fica revisando o livro infantil, não é mesmo? Foi o que eu consegui pra Lituânia. Se vocês souberem de algum livro traduzido, ou que se passa na Lituânia, eu queria priorizar nesse sentido, nesse caso aqui, eu queria priorizar autores, porque eu sei que não tem muitos, então se eu pudesse ter algumas recomendações de autores, facilitaria a minha vida. Eu prefiro ler traduzido do que em inglês, porque eu sei que muita gente faz aqueles projetos, né, Além do Mundo e tudo mais, seria legal poder dar uma opção traduzida, porque também nem todo mundo lê inglês. Posso fazer talvez a parte 2 desses vídeos, assim, com os que eu tive dificuldade, talvez, se vocês souberem de autores, com esses autores que eu não consegui encontrar, enfim, não sei, a gente pode conversar. Mas Lituânia, pelo menos, eu achei. Eu tô feliz porque eu achei que teve um momento ali que eu confesso pra vocês que eu achei que eu ia ter que vir aqui e falar, olha, tive que dar uma, sei lá, pegar um avião e pular a fronteira, porque não deu. Mas pelo menos eu achei, eu fiquei feliz. Belíssimo livrinho, vou dar pra minha sobrinha. E é isso, bora pro próximo. Vamos lá. De novo no meio do mato, mas essa aqui, SH80. Tá, não tem nome a rua. Ou a estrada. Mas leva pra onde? Pra nada. Descendo a serra pra praia. Deus do céu. Porra, mas os caras estão de brincadeira também, né? Me jogar no meio da cidade ninguém quer. Vamos passar a curva, ver se vai pra algum lugar. Não tem uma placa pra eu ver uma língua, não tem nada. Faz a curva. Não tem placa, não tem... Qual a velocidade dessa estrada? Ninguém sabe. É Deus, você escolhe. Isso aqui é uma placa? Vamos ver. Temos placas. Espera aí, temos placas. Vai, gato. Que é isso, gente? Que é isso? Parking. No parking. Animal littering. Inglês. Será que é... Bom, algum país que fala inglês, né? Mas isso aí também limitou o quê? Limitou bosta nenhuma. Ah, eu vou pôr Estados Unidos então, mas assim, eu não tenho ideia. Vou pôr qualquer lugar dos Estados Unidos. Não. Índia. Excelente. Eu sou muito boa nesse jogo, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Índia. Então tá, esse é um pouco mais fácil. Vamos falar de Índia então. Índia eu falei que, assim que saiu, eu falei, bom, esse aqui é um pouco mais fácil, porque é um livro que se passa na Índia, ou um livro de autoria indiana. E eu tava com um livro na minha lista pra ler esse ano, que era da Catherine Boo, que é uma jornalista, que viveu alguns anos na Índia e escreveu sobre uma favela indiana. Eu falei, bom, acho que então eu vou matar dois coelhos aqui. Porque esse livro também tá na lista dos 100 melhores livros do século do New York Times. Então, eu li Em Busca de um Final Feliz. Eu ouço falar desse livro já faz um bom tempo, tá? Mas eu vou começar aqui dizendo que eu tinha certa preocupação de ler esse livro, porque a Boo é uma jornalista americana que escreveu sobre uma favela na Índia. E tendo a experiência de ler gringos escrevendo sobre o Brasil, às vezes, a gente sabe, existem alguns preconceitos que vêm junto na escrita. Então, eu peguei esse livro com as anteninhas ligadas, porque eu esperava certos clichês, mas eu fico muito feliz de reportar que não foi isso que eu encontrei aqui. Esse livro foi lançado em 2012
E depois que a autora viveu 3 anos na Índia e visitou e gravou conversas com os moradores de uma grande favela na região do aeroporto de Mumbai, que chama Anawadhi. Ela tem, pelo que eu vi, em torno de 1000 horas de gravações, e o livro vai documentar a vida das pessoas que dividem o espaço nesse morro com o esgoto a céu aberto, cabras, cavalos e tudo que vocês podem imaginar, né? Lixo, enfim. A primeira dificuldade dela, eu li numa entrevista que ela disse que passou 6 meses tentando encontrar profissionais, tradutores principalmente, que aceitassem passar tanto tempo na favela, porque ela passava o dia todo lá, entrevistando as pessoas, vendo como eles viviam, andando pela favela. Então ela disse que muitos iam com ela, mas eles não conseguiam tolerar as casas e a sujeira e a vida daquelas pessoas. Então ela falou que nesses 6 meses foram várias tentativas e erros até ela encontrar uma equipe que pudesse realmente trabalhar com ela nesse projeto. E aí ela teve que lidar com tudo, né? Ela fala dos cheiros, das doenças, de uma época que ela conheceu muita gente ali com uma certa profundidade, porque você passa muito tempo com eles, né? Foram 3 anos ali, às vezes falando com aquelas pessoas todos os dias. E ela diz até que chegou a conhecer, principalmente algumas das crianças que são muito abertas, né, a contar a história. E 3 dessas crianças morrem, e uma delas tem uma suspeita muito forte, indícios muito fortes de que ela foi assassinada. E ela vê tudo isso acontecer, né? Ela conhece a criança, tem a morte dessa criança, e aí ela vê o descaso da polícia na investigação. A pobreza em si é uma violência, né? Mas mesmo dentro da favela cria-se uma hierarquia que se mantém basicamente por corrupção e mais violência. Então ela escolhe uma família, e essa família gira em torno do Abdul, que é um menino que trabalha com lixo, e ele basicamente sustenta a família dele de 11 pessoas. Eles vivem relativamente bem para os padrões ali da favela, e isso acaba causando algumas intrigas e alguma inveja ali internamente. Então, como ela usa essa família para contar algumas linhas de história, o livro ele é quase você lê quase como se você assistisse um documentário. Então, como essa família tá bem de vida, vamos colocar entre aspas, porque isso é óbvio dentro dos parâmetros da favela, né? Eles estão um pouquinho melhor, eles vão conseguir ter uma parede de cimento, por exemplo. A vizinha, Fátima, com quem eles têm discussões quase constantes, incendeia o próprio corpo. E antes de morrer, ela diz que os seus vizinhos, a família do Abdul, incitou ela a cometer suicídio. Então o Abdul e o pai, que já é um senhor de idade, eles são presos e levados a julgamento. E aí a Catherine Boo acompanha tudo, né? Desde o antes, o durante e o depois desse julgamento, e todo o processo corrupto que é da policial chegar para a mãe deles, para a mãe do Abdul, e falar: olha, se você quer que as coisas se resolvam, vai custar isso, e aí você precisa só dizer isso aqui lá no dia que a gente resolve. E à medida que vai chegando perto do julgamento, ela vai recebendo visita de outras pessoas dizendo: olha, eu consigo resolver, portanto. Ou seja, tem toda uma cadeia de corrupção que mantém as coisas como elas estão. Então, para sobreviver, a escolha de muitas pessoas ali é se corromper ou perder tudo. Tem outro aspecto importante aqui no livro, que é a proximidade com o aeroporto. Porque essa favela é enorme, e essa proximidade mostra 2 Índias. Mostra uma Índia que quer se modernizar, que quer se abrir para o mundo, e outra que ainda não consegue dar os direitos mais básicos para os seus habitantes. Mas foi por isso que a Boo escolheu a favela Anawadhi, porque tal qual aquela famosa foto de um prédio chique aqui em São Paulo, no Morumbi, que é um prédio que limita a favela, a gente tem um encontro de 2 mundos que parecem não se encontrar de verdade, mas que eles não conseguem se desvencilhar um do outro. Em Anawadhi, isso é ainda mais forte, porque o lixo descartado do aeroporto e daqueles hotéis chiques ali que estão em volta é o que mantém muitas pessoas da favela. E aí tem uma outra camada aqui, que é a religião, porque a minoria muçulmana que vive na favela é mal vista pela maioria hindu, e aí replica um problema histórico, estrutural, talvez, da Índia, em lidar com essa questão muçulmana e hindu. Então a gente tem a violência do Estado, a gente tem a violência de gênero, a gente tem a violência religiosa, e parece que não acaba mais.
Eu diria que é um livro muito bem escrito, é um livro muito bem pesquisado, é um livro imersivo. Você sente que está vivendo com aquelas pessoas, a forma como o autor escreve e descreve as coisas no dia a dia, ela consegue criar a cena pra gente. Eu acho que isso é muito, muito impressionante quando a gente fala de uma realidade tão crua e cruel. Então, eu diria que ótima escolha, se você quer ler um livro que se passa na Índia. Recomendo bastante, acho que belíssima leitura, gostei muito. Esse vai pra lista do New York Times, eu acho que vou fazer um episódio só dos livros que eu gostei da lista, os que eu mais gostei da lista, e esse entraria definitivamente nessa lista. Então, livro da Índia, tá entregue. Bora então pro terceiro. Não é tão mato, né? Pelo menos. Tá, então vai. Ah, ele tira as placas do carro, ok. Educado. Ok, umas casas. Oh! Bem. O que quer dizer isso aqui? Bem longo tengoa. Isso aqui é uma língua que eu não sei qual que é, hein? Dá pra abrir? É uma igreja. Pô, que legal. Já me botou numa igreja. Ótimo. É exatamente o que eu precisava. Uma igreja... Será que é África? Assim, os evangélicos lá tentando catequizar o povo? Cara deles, né? Eu vou jogar na África. Eu vou jogar... Pior que eu não tenho ideia. Eu vou jogar Mauritânia. Indonésia. Não, Brunei. Brunei. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui. Bom, vamos falar de Brunei. Então, aqui não foi viável. Eu pesquisei muito, eu acho que eu fiquei, nesse caso, mais de uma semana, pra vocês entenderem a dinâmica desse vídeo, né? Eu gravei toda a introdução no começo de outubro, e aí eu tirei o mês pra buscar e ler os livros que eu ia encaixar em cada país. Eu parei pra pesquisar Brunei por um tempo, eu comecei o mês pesquisando todos, eu fui tentando encaixar os livros e tudo mais. E tal como aconteceu com a Lituânia, eu não consegui achar nada. E nesse caso, nem livro infantil traduzido, nada mesmo. Então eu roubei um pouquinho. Eu fui dar uma voltinha ali na região e acabei na Malásia. Eu tentei pegar um outro país que eu ainda não tinha no meu hall de leituras, assim, países que eu ainda não tinha lido nenhum autor que era de lá, ou uma história que se passava lá, pelo menos que eu lembre. Então eu fui pra Malásia. E eu também não conheço muita coisa da literatura malaia, então eu também usei como uma oportunidade pra conhecer, pra buscar, porque essa é a ideia, né, desse vídeo. E nesse caso, eu achei um livro que acabou de ser publicado pela Todavia esse ano, saiu em setembro. Então acabou de sair, tá fresquinho. E do autor malaio Tashi O, eu acho que é assim que fala. E eu não achei mais nada traduzido, tá, de literatura malaia. Até onde eu pude pesquisar, esse aqui é o primeiro autor malaio traduzido pro português. Então eu li Estranhos no Cais. E aí, esse aqui é um livro que eu não sei bem como definir. Porque eu acho que a gente pode falar que é uma autobiografia, porque ele fala bastante das memórias de família, mas ele intercala isso com pensamentos e análises muito, muito profundas sobre o que significa ser um imigrante e como isso afetou cada geração da família de um jeito diferente. Então ele conta, na primeira parte do livro, sobre como os avós dele fugiram da China nos anos 20, durante a reestruturação do país, e chegaram numa Malásia rural, que ninguém sabia muito bem quais eram as oportunidades, mas era um país próximo e eles foram para lá. E ele fala um pouco da questão política do país, porque a família dele vivia na pobreza e vivia no interior da Malásia. Então a discussão sobre os levantes na capital, por exemplo, chegavam um pouco atrasadas ali para eles, mas já estava rolando um turbilhão naquela região ali do sul asiático. Como a Malásia atraiu muitos imigrantes no começo do século de vários países do sudeste asiático, então existiam questões que ele não podia fugir mesmo estando no interior pobre, né? Então, por exemplo, ele era um chinês malaio e ele sempre foi tratado dessa forma. Os avós dele
eram chineses, e ele via o preconceito com que eles eram tratados. E é só quando ele muda para a Inglaterra para estudar que ele percebe os buracos da história dele. Ele comenta que um dos colegas dele lá falou sobre a bisavó, como se ele conhecesse ela super bem, e aí ele fala assim, poxa, eu não sei o nome da minha bisavó. Eu não sei quem ela foi, eu não sei nem onde ela viveu direito. Porque um dos resultados da extrema pobreza é o apagamento de vidas inteiras, né? Principalmente de mulheres. Então, as mulheres, elas viviam para ser mães, para ter filhos só. E aí elas trabalhavam para cuidar desses filhos. E uma vez que esses filhos saíam de casa, talvez para criar suas próprias famílias, ou talvez para ter alguma oportunidade, essas mulheres ficavam para trás e eram, de certa forma, totalmente apagadas. Então a avó dele mal falava da mãe dela. E no interior era muito comum, ele conta, que os pais deixassem os filhos desde cedo com os familiares, enquanto eles iam buscar trabalho e oportunidades em cidades maiores próximas. Só que eles não podiam levar os filhos, porque não tinha condição. Então eles iam sozinhos e deixavam as crianças para trás. E podiam passar anos até que pais e filhos se reencontrassem. Se é que isso acontecia, porque em muitos casos não acontecia mais. Então a bisavó dele foi apagada da história quando ela morreu. Ela sumiu da história da família. É como se ela cumpriu a missão, né? Ela teve filhos e esses filhos tiveram filhos e a vida e a família prosseguiu. E é isso. O papel dela foi feito e ao ponto de 3 gerações depois o nome dela ter sumido completamente da família. O Taschereau também analisa como a educação começa a separar as gerações. Acaba por colocar ou criar uma classe intelectual e vai abrindo um abismo entre eles. Ele tem uma passagem belíssima sobre isso. Uma conversa entre ele, a mãe dele e o avô. E a mãe tá contando pro avô que a filha, a irmã do Tash, ganhou uma bolsa para estudar numa escola muito boa em Singapura. Só que ela tá sofrendo muito com as aulas, assim, há muita pressão, ela tem que tirar uma nota... a nota mínima dela é super alta, que ela tem que passar, que ela tem que tirar para poder continuar na escola. Tem a distância da família, ela tá sozinha lá. E eu vou ler o trecho para vocês, vou colocar na tela também, mas para vocês terem uma ideia do que ele quer dizer. Meu avô faz um som esquisito, como uma risada, só que sem um pingo de alegria. Ele não se compadece da situação, acha aquilo ridículo. Ele veio para Malásia ainda menino, com uma mão na frente e outra atrás. Não sabe o que é sentir saudade de casa. Minha mãe tenta fazê-lo entender o que a minha irmã está sentindo. É duro, ela está à própria sorte, as outras meninas são malvadas. E então meu avô responde simplesmente, mas somos imigrantes. Como se isso explicasse tudo. Como se as privações, a saudade de casa, a melancolia e a nostalgia fossem para sempre elementos corriqueiros em nossas vidas. Como se não pudéssemos esperar que as coisas fossem melhorar. Na fácil resignação do meu avô ante aquilo que ele via como o próprio destino, tal qual meu pai havia aceitado a infância dele, de súbito vi que eu jamais conseguiria me comunicar com ele de verdade. Logo ele, um homem tão atencioso e gentil, cujo sangue eu herdara, cuja cultura eu absorvera sem pestanejar. A impossibilidade de qualquer convergência entre nossas posições ficou evidente naquele breve momento. Ele era um imigrante, eu era o neto de um imigrante. Jamais enxergaríamos o mundo da mesma maneira. O Taschereau fala também sobre como tudo isso, a história da família, essa final noção dele sobre ser um imigrante, como isso afetou a identidade dele, como ele se enxerga no mundo e às vezes como o mundo vê ele de forma totalmente diferente dependendo de onde ele tá. Então assim, é um livro curtinho, é belíssimo, foi muito mais profundo do que eu esperava quando eu li a sinopse. Eu quero ler mais o autor, eu espero que a Todavia traga mais coisa dele. Eu andei pesquisando, ele tem muitos livros aclamados lá fora que ainda não foram traduzidos, então eu estarei torcendo para Todavia trazer mais alguma coisa. Um trecho do livro foi publicado na Piauí, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo, se vocês quiserem ler um pouquinho mais além desse trechinho que eu li. Mas assim, uma das melhores leituras do ano até agora. Eu acho que eu dei 5 estrelas para pouquíssimos livros até agora, esse aqui foi um deles, eu adorei. E eu tô muito feliz com esse vídeo já, porque eu normalmente faço esses vídeos meio bestas, assim, meio de brincadeira, pra escolher a leitura e tal, pra né, me divertir um pouco também, e talvez pra achar essas pérolas, que eu não fosse achar de outra forma, porque eu nem sabia que esse livro tinha sido lançado.
eu tô feliz, de verdade, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu tô até pensando em fazer várias versões deles, assim, agora dando uma voltinha pelo mundo aí. Pelo mato do mundo, né, que o GeoGuessr só me manda no mato. Mas enfim, Estranhos no Cais, belíssimo, adorei, uma das melhores leituras do ano até agora, vale a pena demais. Todavia, traga mais o autor pro Brasil, estarei a postos, pelo menos um livro eu confirmo que vocês vendem, que vai ser o meu. E vamos então pro próximo livro. Vamos lá pro próximo. Ai, pro próximo então. De novo, no meio do nada, Mamalaua Highway? Será? Será que é tipo Hawaii? Será que é Havaí? Eu acho que é no Havaí. Tá, caiu no Havaí. Será que eu... Havaí. Eu vou me dar duas oportunidades aqui. Havaí. Tá bom. Então eu vou ler um livro que se passa no Havaí ou de autoria de um autor havaiano. Eu vou considerar como um lugar específico, né? Apesar de ser território americano, eu acho que tem uma cultura muito própria que eu acho que a gente pode achar uma história legal. Então, bom, livros que se passam no Havaí não é tão difícil de encontrar. Eu acho que eu tenho alguns livros de guerra que se passam no Havaí, pelo menos em partes. Mas eu queria tentar achar um livro de autor havaiano, uma autora havaiana. E eu devo dizer que não foi muito fácil de encontrar até eu achar o Romance Havaiano de Laie Kauai, escrito por Haleole em 1863. É considerado o primeiro romance havaiano e aqui no Brasil saiu pela editora Labora Livros no ano passado, pela primeira vez em uma tradução para o português e, se eu não me engano, saiu em financiamento coletivo. A história é relativamente simples. A gente vai acompanhar a Laie Kauai desde o seu nascimento como filha de um rei que não queria filhas, até a sua deificação como mulher do crepúsculo. Quando a mãe dela tá grávida, o pai avisa que ele não quer meninos, porque se for menino, ela pode matar, porque ele quer meninos que carreguem a família, né, que tenham descendentes. Ele efetivamente mata as 3 primeiras filhas deles por serem meninas. Então a esposa vai em um vidente que prevê que ela vai ter não uma, mas 2 filhas. Então ela chama a mãe e um sacerdote e no dia do parto ela entrega as crianças, uma para cada um, e pede que eles cuidem e salvem, protejam essas 2 meninas de todo mal. Então, elas crescem e se tornam as mulheres mais belíssimas do mundo. E rapidamente o mito da beleza delas faz com que vários homens, alguns de cargo elevado, príncipes, busquem o casamento, mesmo sem ter visto elas, só com o mito da beleza. Um deles manda as 5 irmãs, uma depois da outra, para tentar convencer a Laie Kauai a se casar com ele. E quando não funciona, ele abandona as irmãs lá no alto da montanha em que a princesa mora, porque elas não fizeram o que elas tinham que fazer, né? Elas não têm valor nenhum porque elas não fizeram o mínimo, que era ajudar ele a casar. A história é basicamente o quanto todo mundo quer casar com ela, até que ela escolhe o marido certo e ascende para se tornar a mulher ou a deusa do crepúsculo. Não sei se ele usa a palavra deusa, talvez sim, do crepúsculo. O livro tem algumas imagens muito bonitas. Então, por exemplo, a Laie Kauai, várias vezes ela é vista descansando nas asas dos pássaros. Ela tem essa proximidade com a natureza. Mas não tem muitas inscrições que ajudam a imaginar alguma coisa. Mesmo quando ele diz que ela e a irmã são as mulheres mais bonitas do mundo, ele não faz uma descrição de como ela é. Então, a gente não tem ideia. Fica muito para a imaginação mesmo de quem tá lendo ou ouvindo a história. Em outro momento, tem uma briga de um lagarto gigante que a avó da Laie Kauai conjura e que estava devorando os homens que subiam para tentar tirar ela da sua casa. E um cachorro gigante que é enviado por um dos homens, e eles vão quebrar um pau ali. E aí eu fiquei empolgada, eu falei, cara, agora vai ter um negócio aqui, vai ser muito bom. Vou ver aí um lagarto gigante, um cachorro gigante na porradaria. Mas a descrição da batalha é a seguinte: imediatamente, o cão mostrou os dentes para o lagarto e a luta começou. Então, o lagarto venceu Kalaumuku
e o cão escapou sem orelhas nem cauda. É isso. Essa é a cena da luta desses dois seres mitológicos e empolgantes, e é isso, eles brigaram, o lagarto ganhou e o cachorro foi embora. Então assim, é um livro bem cru pra gente ler. Em alguns momentos eu também achei cansativo e repetitivo, o que numa narrativa oral faz sentido. Você tá contando história, você relembra alguma coisa, você vai e volta, não é muito linear. Mas na escrita, mesmo essa não linearidade tem um jeito de funcionar, e aqui não funcionou pra mim. Mas é uma história incrivelmente simples, contada de uma forma incrivelmente simples, talvez precisaria ser um pouco mais descritiva pra gente poder imaginar as coisas. A falta de descrição complica um pouco, porque a gente não consegue imaginar quase nada. Algumas coisas têm um pouco mais de descrição, mas a maioria não tem. Então, eu entendo, de certa forma, não ser um livro tão descritivo, porque foi escrito por um havaiano para havaiano. A ideia do Haleoli era que os havaianos apreciassem as próprias histórias, as histórias que vieram há gerações e gerações. Então, talvez a história contada dessa forma seja só um lembrete de uma história que eles já conhecem muito bem, então não precisa descrever tudo em todos os detalhes. Infelizmente, para quem conhece muito pouco sobre a cultura como eu, fica um vácuo ali de poder imaginar e conectar as coisas de uma forma mais lúdica. De qualquer forma, eu fiquei feliz de ter lido esse livro, mesmo não tendo gostado muito, porque eu nem saberia da existência desse livro se não fosse por esse vídeo. Então, já é o quê? O terceiro livro que eu descubro para esse vídeo. Então, pra mim, já tá valendo. E é isso. Bora pro último livro do vídeo. Então, vamos agora pro último. Carré de les... Porra, mas... Aí me jogou no lixão, hein? Aí é complicado. Carré de não sei o quê. Tem plaquinhas aqui. Vamos ver se eu consigo ler alguma plaquinha. Camille Lange... Será que é francês? Camille Lange... Não sei falar. Será que é francês? Tem uns escritos aqui. Não, aqui tá em espanhol, né? Construções e reformas. 36 é de Uruguai? Eu não sei, eu devia saber, né? Será? Tá em espanhol. Eu vou jogar um Uruguai. Ou Paraguai, vou jogar Uruguai. Não, é na Espanha. Um livro que se passa na Espanha ou de autoria espanhola. Bom, vamos encerrar então com Espanha. Que eu fiquei muito feliz da chance de poder ler Cupim, da Leila Martins. Tá aparecendo? Eu não sei. Da Leila Martins. Esse aqui tá na minha estante já faz um tempo. Acho que eu comprei ele logo que ele foi lançado, porque ele foi apresentado como um romance de terror feminista. E Cupim encerra esse vídeo de um jeito ótimo, que foi uma ótima leitura, que era exatamente o que eu precisava. Então em Cupim a gente tem duas mulheres, a avó e a neta, que moram nessa casa que parece ter vida e vontade própria. E a casa, ela parece responder ao que elas pensam ou ao que elas sentem. E nenhuma das duas parece feliz ali. Elas têm... Eu sinto muita melancolia. Eu ia falar tristeza, mas não sei se é bem a palavra. Melancolia talvez seja mais. Então a gente descobre que a neta acabou de perder o emprego, porque ela era babá de uma criança de 9 anos, na casa da família mais rica do vilarejo. Uma família que, inclusive, muitos diziam que era dona do vilarejo. Então ela era babá dessa criança que ela diz que era mimada, era malcriada. Mas o trabalho dela era esse, e ela cuidava dessa criança até que um dia a criança some. Então a cidade fica em choque, não é uma cidade, um vilarejo muito grande, e ela chega inclusive a ser presa, porque a polícia quer tentar entender o que está acontecendo, e lembrem, é a criança da família rica da cidade. Então a polícia tem que mostrar algum trabalho, então ela é presa, só que ninguém encontra um corpo, ninguém encontra nenhum indício de que teve um crime sequer. Então ela é solta, porque ninguém sabe onde está essa criança, mas ninguém também sabe o que aconteceu com essa criança. E os capítulos vão se alternando entre a história da avó e da neta, narrados em primeira pessoa. Então fica até um pouco confuso,
propositadamente no começo, quando as duas começam a contar a própria história em primeira pessoa, você não sabe, até você entender bem quem tá falando o quê. Mas isso também é proposital, porque a ideia é que essas mulheres, a história dessas mulheres estão uma ligadas na outra. Além delas serem família, os traumas que elas narram aqui e toda a violência que elas narram aqui, elas estão interligadas. Então, podem ser duas mulheres diferentes, pode ser a mesma mulher, porque a história de uma é a história de todas. Nos capítulos da avó, a gente tem também a história da casa, porque foi o pai dela que construiu a casa. Ele construiu a casa para a mãe dela. E em parte isso pode soar muito bonito, ou muito romântico, ou sei lá o quê. Mas a verdade é que aquela casa, ela foi construída quase como para ser uma prisão para a mãe dela. E o pai dela, ela é muito aberta quanto a isso, ele era um homem muito inescrupuloso e muito ambicioso. Então, ele queria ser um homem rico, ele queria ser um homem respeitado e ele ia fazer o que fosse necessário para conquistar isso. Mas o que a gente sabe é que ele vê as mulheres como algo a ser possuído. E a casa vira essa prisão, basicamente, para as duas. Aí vem a Guerra Civil Espanhola e ele tem medo de ser convocado para o exército, então ele se esconde em casa. Então essas mulheres têm uma chance ali de fugir. Elas têm uma chance de escapar dele. Ou elas podem escolher a vingança. E elas escolhem a vingança. E aí a casa parece que se alimenta disso. Parece que gosta dessa violência. Ela alimenta esse ressentimento e essa violência para cada mulher que passa por ali. Para cada dia tem mais desse ressentimento que parece que afunda as pessoas daquela casa, as mulheres daquela casa. Aí, nesse sentido, o título do livro, Cupim ou Carcoma em espanhol, é perfeito, porque esse sentimento, esse ressentimento, essa violência, essa raiva, isso vai corroendo elas por dentro. Elas vão se tornando ocas, quase sem sentimento nenhum que não seja esse ressentimento. Então o recorte de gênero ele é óbvio, mas a gente também tem uma conversa sobre classe, justamente por causa dessa ambição do pai dela e de como isso afetou a família toda, junto dessa família muito rica, que manda na cidade, que faz o que quer e tudo mais. Então existe uma noção muito clara de classe também, porque a avó, ela menciona o pai dela e ela fala que para ele ser um homem poderoso não era necessariamente ser um homem rico. Você tinha que ter dinheiro, sim, mas o que te fazia realmente poderoso era ter pessoas abaixo de você. Então, ele tinha uma noção de poder e dinheiro que tinha muito a ver com classe, né? Que tinha muito a ver com hierarquia que ele queria subir, basicamente. Tem também uma questão de trauma geracional, que aqui eu acho que é a trama que une todas as mulheres dessa família. E como as pessoas que perdem a própria agência, elas penalizam outras pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então, são mulheres penalizando outras mulheres que passaram por coisas similares ou piores. Então, assim, achei um jeito muito bom de encerrar esse vídeo. Eu fiquei muito feliz, como eu falei. Eu descobri leituras ótimas, livros que eu já queria ler, que eu consegui ler para esse vídeo, e livros que eu nem sabia que existiam, que eu descobri por causa desse vídeo. Eu comentei antes que eu até faria Dando a Volta ao Mundo com o GeoGuessr, e aí eu vou lendo um livro por vez. Talvez eu faça mais um desse, então. Espero que vocês tenham gostado. E, de novo, recomendem livros de cada país ou que vocês leiam, se vocês estivessem fazendo esse vídeo e caíssem nesses países. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos livros que eu li. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!